deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Maia, sou o diretor aqui de Cybersecurity Identity and AI aqui hoje na Protiviti. Então, as soluções relacionadas à cibersegurança, gestão de identidades e acessos e governança e proteção de IA na Protiviti hoje estão sob a minha responsabilidade. Eu tenho uma passagem aqui, como a gente vai falar sobre auditoria, sobre algumas questões que a auditoria traz relacionadas à gestão de acesso, que hoje é minha responsabilidade. Acho que vale pontuar aqui um pouco da minha experiência. Eu já fui do time de auditoria, tanto na Protiviti como em outras empresas. Então, eu vivi essa realidade da auditoria. Então, eu trago aqui algumas experiências que hoje a gente vê muito mais focado no lado consultoria, mas eu já vivi ali do lado do auditado e do auditor. Então, a gente vê como esses apontamentos, como a auditoria nas empresas, ela acaba assustando, mas também trazendo muita melhoria para os ambientes. Eu acho que esse é o principal objetivo do auditor, não é assustar, mas é melhorar o ambiente. Então, isso que é o interessante da auditoria, apesar da gente ser muito odiado por muitos, o auditor, mas não é o objetivo dele não é o terror, o objetivo dele é realmente construir um ambiente seguro, né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho do que foi, do que tem sido essa experiência com relação à gestão de acessos e à auditoria, trazendo um pouco desse histórico, e esse histórico que ele não é tão distante assim. A gente vive essas questões de gestão de acessos ou de apontamentos relacionados à gestão de acessos há muito tempo, mas esses pontos eles são corriqueiros nas empresas que a gente passa. Então a gente trouxe aqui um exemplo do que seriam esses apontamentos e como que a gente consegue controlar e sustentar isso ao longo do tempo, que eu acho que é extremamente importante a gente ter essa sustentação. Então, a gente está trazendo aqui uma empresa de porte médio, que ela experimentou um crescimento bastante grande ali com o aporte internacional, com a implantação de novos sistemas e, consequentemente, a auditoria externa pegou um pouquinho mais pesado e entrou em algumas questões aqui relacionadas à gestão de acesso. O relatório que foi emitido para essa empresa, ele não trouxe ali evidências claras de fraude executadas, da materialização desses riscos, mas esse relatório trouxe fragilidades ali na gestão de acesso, e essas fragilidades elas podem incorrer em perdas financeiras ou em erros operacionais. Os dois são apontamentos que precisam ser trazidos, são riscos que podem ser materializados. Nesse caso, não foram, por sorte, mas a gente conhece uma série de empresas que esses riscos foram sim materializados, perdas significativas vieram a acontecer. E aí a gente ilustra essa auditoria com 4 grandes pontos aqui nessa auditoria inicial. O primeiro deles, e não incomum, a ausência da matriz de segregação de funções, né, a famosa matriz SOLD. Um dos pontos, um dos exemplos de riscos aqui que essa ausência de matriz pode causar. No processo de P2P, né, do Procure to Pay, que é o processo desde a compra até o pagamento, a mesma pessoa, o mesmo usuário do sistema, ele podia cadastrar o fornecedor, gerar o pedido de compra e aprovar o pagamento, sem nenhum tipo de barreira, né, alguém verificando essa. Eduardo, para mim é que seu áudio tá picotando um pouco. Segregação efetiva, permitia que ela fizesse esse cadastramento do fornecedor até melhorar aqui.
Melhorou, Alessandra? Vou Sim, continuando agora aqui. sim. Agora sim. Bom, Pode seguir, por favor. maravilha, maravilha. Obrigado. Então, vamos lá. Então, esse foi o primeiro ponto, né, relacionado à segregação, à ausência da matriz de segregação de funções. O segundo ponto, ele está relacionado também a um ponto não incomum de excesso de privilégios ou acúmulo de acessos. Basicamente, um colaborador que muda de área, muda de função, e não tem ali os seus acessos que ele tinha na função anterior revogados. Então ele vem mantendo, vem acumulando todos os acessos que ele tinha em todas as funções que ele exerceu dentro da companhia. Ponto bastante comum. Eu tenho privilégios ali como se fossem todos os cargos da companhia no mesmo perfil de acesso. Na sequência, o terceiro ponto que a gente traz aqui é um ponto relacionado a talvez um controle que poderia resolver o ponto anterior, que é a ausência da revisão periódica de acesso. Então, a recertificação desses acessos, ela precisa acontecer. Esses acessos que são acumulados ou acessos até de pessoas que não exercem determinada função, podem ser revistas nessas revisões de acesso, e também são pontos bastante comuns na auditoria. Eu não ter esse processo bem definido da ausência da revisão de acesso é bastante comum de acontecer. E por último, a gente traz aqui o ponto das contas órfãs. Basicamente, um usuário que foi desligado, um colaborador que saiu da empresa, e os acessos continuam vigentes ali nos sistemas. Então, isso traz algum risco ali para a manutenção desses acessos, aumenta a minha superfície de ataque, por exemplo, né? Então eu fico muito mais vulnerável com os acessos que não deveriam existir mais na companhia. Tá? Então a gente chama de contas órfãs, ali, as contas sem dono. A pessoa não existe mais, mas o acesso ainda está vigente ali dentro dos sistemas. E aí, trazendo um pouco da visão dos riscos por trás desses apontamentos, e não só os riscos, mas também os impactos que isso pode causar, né, no ambiente das companhias. Quando a gente fala ali da ausência da matriz de segregação de funções, a gente pode ter alguma questão relacionada à fraude. Então, as pessoas objetivamente fazendo alguma coisa errada com aquele acesso que ela tem e não deveria ter, podendo executar mais de uma fase de um mesmo processo, e ela fazer isso de forma com vontade de fazer e executar uma fraude, ou simplesmente por um erro acontecer, ela tem esse acesso, ela vai executar essa função, e ela pode fazer algo errado que pode pode impactar numa perda financeira, por exemplo. Então, quando a gente fala de matriz de segregação de funções, a gente pode ter esses dois principais casos, né? Pode ser por um erro, mas pode ser pela vontade de praticar aquela ação incorreta dentro do sistema. Quando a gente fala do acúmulo dos acessos, eu ter um acesso de privilégio é o risco que eu tenho. Eu posso executar ações que não são autorizadas, eu posso ter funcionalidades que eu não deveria usar e eu estou fazendo esse uso indevido, podendo causar ali incidentes de segurança, podendo causar o vazamento de informações e até mesmo a perda de rastreabilidade. Se eu tenho muito acesso, dificilmente eu vou conseguir ver o que eu estou fazendo dentro do sistema e como que eu conseguiria controlar isso. E mais do que isso, dependendo do nível de privilégio que eu tenho, eu conseguiria, inclusive, esconder esse problema que eu fiz. Então, além de eu poder fazer algo errado no sistema, eu posso ter um privilégio tal que eu vou chegar e vou apagar o meu log dentro do sistema do que eu fiz de errado. Então, isso também é um risco aqui que pode vir a ser materializado nas companhias, que esse apontamento da auditoria pegou nesse momento. Quando a gente fala da ausência de revisão de acessos,
eu cobriria tanto a questão do acúmulo de acessos quanto a de contas órfãs. Então, eu poderia, seria um controle ali para esses dois riscos que eu tenho. Mas o risco da ausência da revisão periódica em si, ele é da gente ter acessos sem validação que podem ser obsoletos, né? Eles não precisariam mais estar ali, seja por um desligamento, seja por uma movimentação, mas algum acesso que não seja adequado para aquele momento, ele vai estar ativo e eu não vou conseguir detectar que esse acesso está ativo. Isso, como eu comentei, pode trazer um incidente de segurança e, sem dúvida, aumenta a minha superfície de ataque. Recentemente, a gente estava tendo uma conversa interna aqui com o time da consultoria e a analogia feita eu achei bastante interessante, né? Quando a gente fala de problemas de cibersegurança hoje nos ambientes, dificilmente um hacker hoje ele vai querer invadir um sistema, ele vai ter um trabalho de invadir determinado ambiente. Ele vai acessar esse ambiente, as credenciais estão aí, né? Tem diversas credenciais vazadas e é muito mais fácil você fazer uma engenharia social em alguém e conseguir uma credencial legítima e dessa credencial legítima fazer algo errado dentro do ambiente, do que você gastar o tempo buscando invadir realmente o ambiente, seja uma aplicação, seja a própria infraestrutura interna ali dos nossos clientes, né? Então, acaba sendo mais simples eu invadir, e a analogia que foi feita, quando a gente fala com relação à superfície de ataque, é o seguinte: você está ali na sua casa, se a sua casa tem uma janela, uma porta na frente e uma porta nos fundos, você sabe ali controlar a sua superfície de ataque. Então, você tem o controle das duas portas e da janela. Se eu estou aumentando ali, eu tenho agora uma claraboia, tenho mais 3 janelas, eu tenho uma porta lateral, eu estou aumentando a minha superfície, eu estou aumentando o meu problema, né? Então, eu estou criando possibilidades de problema para mim. Então, eu estou aumentando a minha superfície de ataque. E quando a gente fala de contas órfãs, o acesso indevido do ex-colaborador, ele pode acontecer. Eu tenho, sei lá, seja um terceiro, seja um ex-colaborador efetivamente podendo acessar, mas eu tenho essa superfície aumentada. Então, eu posso ter um atacante externo utilizando de uma credencial válida que ninguém está mais contando com ela, ninguém mais está controlando essa conta, e o atacante vai ter acessos que essa pessoa tinha no passado. Então, eu vou ter esses acessos não autorizados, eu posso ter mais filtração de dados, eu posso ter uma fraude operacional que pode impactar em todos os outros riscos aqui que a gente trouxe anteriormente. E aí, como que a gente trata isso, né? Como que a Protiviti pode passar de um modelo caótico para um modelo sustentável de governança de acessos? A gente apoia de algumas formas. Então, a gente começando, né, utilizando a mesma história contada aqui. Então, a ausência da matriz de segregação de funções o apontamento que a gente traz. A gente precisa ter essa matriz de segregação de funções. Então, como que a Protiviti atua para criar essa matriz junto dos nossos clientes? A gente obtém tudo o que tiver de informação dentro do ambiente. E esse tudo ele passa as informações sistêmicas. Então, tudo que o sistema puder entregar para a gente de informação, seja o que cada usuário está acessando, o que cada função está executando dentro do sistema, a questão dos logs, até para a gente saber a real utilização desses sistemas, dessas funções dentro do sistema. Isso acelera bastante o nosso trabalho de entendimento com as áreas para a identificação desses riscos de segregação de funções. Então, a gente já chega munido de informações que o sistema já trouxe para a gente, inclusive, dependendo do nível ali de informação que o sistema puder prover, a gente consegue chegar até já com um perfil saneado, né? A gente faz um saneamento desses perfis de acesso para discutir com as áreas, que é justamente a próxima fase desse processo, que é entender quais processos de negócio utilizam os sistemas, como que eles são realizados ali dentro,
além de entender toda a questão de estrutura de cargos e funções, e o entendimento relacionado a riscos realmente dentro de cada uma das áreas. A partir dessa coleta de informações, a gente precisa analisar todos esses acessos, fazer todos os cruzamentos, identificar todos os possíveis conflitos de segregação de funções, e aí sim desenvolver a matriz SODI. E essa matriz ela vai trazer justamente o que pode conflitar entre ações dentro do sistema que podem conflitar entre si, mas não somente isso, né? A gente tem uma série de transações que são consideradas críticas, que é o SAT, que a gente traz aqui embaixo, que vai trazer uma visão de que não necessariamente eu preciso conflitar duas funções para ter um risco. Uma só transação ela pode ser arriscada o suficiente, tem que ser controlada o suficiente para que possa se fazer algo errado dentro do sistema e eu preciso estabelecer algum tipo de controle. Tá? Ok, criei a matriz SODI. O que eu faço depois disso? Então, eu preciso ter um desenho de perfis de acesso condizente com aquela função que está sendo executada. Então, antes da gente desenhar esses perfis dentro dos sistemas, a gente precisa ter a visão dos papéis que vão ser padronizados ali dentro da companhia. Então, a gente vai criar esses padrões e aí sim estabelecer os perfis de acesso. E aí esses perfis, eles podem ser baseados na função, especificamente. Então, eu tenho um cargo, uma função executada, e cada uma dessas funções vai ter o seu acesso. Ou eu posso ter algo um pouquinho mais granular, né, que é bastante comum hoje em dia, da gente ir num nível de atributo, né? Em vez da RBAC, que a gente fala, a gente ir para uma matriz ABAC, que é uma matriz baseada em atributo, que é a função que aquela especificidade daquele cargo vai precisar executar naquele momento. Então, hoje em dia, a maioria das empresas, elas têm alguma necessidade de ter uma granularidade maior e a gente passa a tratar esses perfis baseados em atributo, não somente baseado na função. Além disso, a eliminação dos acessos individuais, acho que é básico, a definição do menor privilégio, que é justamente a gente minimizar as portas de entrada ali da nossa casa para que não tenha nada de errado acontecendo. E esse redesenho de perfis de acesso ele pode acontecer modificando os acessos dos usuários. Então, eu vou, por exemplo, remover algumas funções que eles já tenham e eventualmente eu consigo tirar, colocar para outra pessoa. Ou eu vou modificar algumas funções existentes nos sistemas. Então, eu tiro uma tela de determinada função, eu tenho algumas formas da gente tratar para ter esses perfis redesenhados. E além desses perfis redesenhados, a gente sabe que tem uma série de riscos que eles vão precisar ser aceitos, eles são inevitáveis dentro da companhia. Aquela área enxuta que tem uma pessoa só para fazer todas as funções, o que você vai fazer? Você vai segregar o perfil? Como? Se eu só tenho uma pessoa para fazer. Então, às vezes, você precisa aceitar esse risco. Aceitar esse risco, ele não é por si só aceitar, eu preciso criar algum tipo de controle para a gente ter uma visão e poder efetivamente controlar e mitigar esse risco através de inúmeros tipos de controle. Esses controles eles já podem existir e a gente aplica nesse ambiente especificamente, ou a gente cria novos controles. E aí pode ser uma revisão independente, pode ser uma aprovação adicional que vai acontecer fora do sistema, minimamente o monitoramento de tudo isso que está acontecendo, e, claro, a gente garantir toda a trilha de auditoria para a gente saber o que está acontecendo ali na frente. Além disso, é importante a gente aprimorar os nossos processos de JML, que a gente chama, né, os joiners, movers e leavers. Basicamente, a entrada, a movimentação e a saída dos colaboradores e dos terceiros, às vezes ela não está muito bem desenhada. Então, a gente precisa trazer todas essas melhorias para o nosso processo. Então, estabelecer um bom procedimento de onboarding e do offboarding, e de um até o outro, né, o onboarding e o offboarding do funcionário, integrada com o RH.
Então, o RH, a gente teve uma conversa essa semana com um cliente nosso que ele falou: olha, o RH é a minha fonte da verdade, o que o RH está falando é o que eu vou entender que é o correto. E quando a gente fala de gestão de acesso, gestão de identidade, principalmente, a gente precisa ter essa fonte da verdade. Então, ter os acessos corretos ali desde o primeiro dia, eu ter a criação da conta no diretório corporativo e, na sequência, eu ter a liberação dos acessos e das licenças de acordo com a função, com o perfil que foi definido, eu ter toda a comunicação com o RH sobre as modificações das funções das pessoas. Uma pessoa mudou de cargo, a pessoa mudou de área, isso precisa ser o mais tempestivamente comunicado possível. Inclusive a saída, né, da pessoa, quanto antes a revogação dos acessos acontecer no momento do desligamento, melhor, mais seguro. Então a gente tem que estar atualizado e comunicado com a nossa fonte da verdade o quanto antes. Esse processo precisa se passar por uma revisão. E por último, a questão da revisão de acessos. A gente comentou que pode ajudar na mitigação de vários riscos, então precisa estabelecer esse processo. Então, definir a periodicidade disso. Tem empresa que faz isso anualmente, semestralmente, ou até com um período menor de execução. Definir quais acessos vão ser revisados, quem vai revisar isso, qual a responsabilidade de cada um nesse processo. A execução da revisão técnica, que a gente chama, que é basicamente a gente pegar cada perfil de acesso e definir quais acessos estão nesses perfis, e também a revisão funcional, de quais perfis estão atribuídos a cada usuário. Então, qual usuário tem cada perfil, o que tipo de acesso tem dentro de cada perfil. Então, a gente cobre toda a questão da revisão. E a gente atua nesse formato também. E é claro que é importante a gente registrar essas decisões e não necessariamente o e-mail, por exemplo, é o melhor tipo de registro para isso. A gente tem uma série de tecnologias que podem nos ajudar. A gente está aqui com a eTrust justamente para falar sobre isso. Mas é importante a gente falar, a tecnologia ela potencializa a governança, mas ela vai gerar valor se ela for sustentada por algum processo e uma regra, uma diretriz bem definida. Então, toda a definição dessa diretriz, a Protivit consegue apoiar nesse momento também. E aí, para a gente trazer um pouquinho do antes e do depois, né, desde o apontamento ali da auditoria até esse controle executado de forma sustentável, a gente vai passar de um mundo onde a gente tem perfis desorganizados, aprovação manual, conflitos desconhecidos, auditorias demoradas, alto risco operacional e pouca rastreabilidade, para um mundo onde a gente vai ter uma matriz açude corporativa, os perfis de acesso padronizados, os conflitos monitorados, os controles compensatórios formalizados e executados, as revisões, as certificações periódicas dos acessos, o melhor dos mundos, tudo isso o máximo automatizado possível, e as evidências prontas ali para auditoria, a própria auditoria acessando relatórios de uma ferramenta de AM, de IGA, por exemplo, para falar, olha, eu estou confortável com o que está acontecendo aqui. Isso vai gerar segurança, vai gerar conformidade, e o recado aqui qual é? Eu não preciso restringir acesso, eu não preciso restringir o usuário, não é sobre isso, quando a gente está falando de gestão de identidades e acessos e segregação de funções. A gente está falando sobre proteção, sobre segurança, a gente está falando sobre que as pessoas tenham apenas os acessos que elas precisam, não para que eles não querem que eu faça. Não, você vai poder fazer menos coisa errada, seja por erro, seja por um ataque que você venha a sofrer, por exemplo. Então, às vezes a gente entra muito nessa discussão com os nossos clientes de que é bom eu ter menos é mais nesse caso, né? Então, quanto mais restrito eu estou com relação às minhas possibilidades dentro do sistema, mais seguro eu estou, mais proteção eu estou trazendo para o nosso ambiente. E aí, Mauro, acho que eu passo a palavra para você nesse momento. Beleza, vamos nessa. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando. Estou conseguindo ver minha tela? Sim, Mauro.
Perfeito. Bom, muito obrigado, Eduardo. Você já comentou exatamente grande parte das preocupações e das inquietações que a gente encontra em clientes, não é? E como é que a gente resolve isso e por que utilizar ferramentas para isso, né? Meu nome é Mauro, eu sou da iTrust, eu já fui também auditor. Na verdade, eu cheguei a ser auditor da BS 7799, para quem lembra, existe uma piada, não, ela não foi usada para auditar o processo da Arca de Noé, ela é mais nova, tá? Mas é uma norma inglesa que originou a ISO 27001, que é hoje amplamente utilizada. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a realidade, né? Porque processos manuais, efetivamente, não escalam, sempre existe o humano envolvido, principalmente altos riscos de contas órfãs, acesso indevido. Eu me permiti contar uma breve história para vocês aqui, ainda na esteira da BS 7799. Há muitos anos atrás, numa estrela distante, né, nesse caso ainda no Brasil, mas na década de 90, lembro eu, a norma utilizada era a BS 7799. Eu fui fazer a certificação como auditor, na época, na Inglaterra. E o professor, o instrutor, que tive a sorte enorme, foi uma das pessoas que trabalhou na escrita da norma BS 7799. Ele era um inglês lá da BSI, né? E no primeiro slide do primeiro dia do treinamento, ele perguntou: vocês têm alguns milhões de libras para buscar uma informação importante de determinada empresa. Como é que vocês fariam essa busca, né, essa coleta, né? E na época eu era o único brasileiro, tinha polonês, alemão, italiano, né, uma multinacional lá. E saiu com quebra a criptografia, invade o sistema e etc e tal. Mais ou menos isso que o Eduardo estava comentando, né? O professor balançou a cabeça, não. Trocou o slide, apareceu um saco de dinheiro. Suborne alguém, ou seja, fator humano. Se apodere de alguma credencial, com base nessa credencial, utilize para fazer acessos. Então, o que é o trabalho da governança e da segurança de informação? É tornar muito difícil e, se possível, impraticável o mau uso de uma credencial, mesmo legítima, que caia em mãos erradas. Né? Então, como é que isso se materializa? Né? Se materializa em controles como a automatização do concessão, revogação, contas órfãs, se entra na revisão periódica de acesso, seja aquela tempestiva, quando, por exemplo, uma pessoa trocou de cargo, departamento, ou aquela periódica baseada em campanhas. Olho na segregação, ou seja, muito bem comentado pelo Eduardo, onde uma pessoa tem o domínio completo do processo e, no jargão popular, manda prender e manda soltar. No jargão econômico, ele pode autorizar um pagamento indevido. Então, são controles que as boas práticas recomendam e o que o bom senso facilmente convence a algum diretor ou algum acionista de empresa ou o responsável pelo TI segurança. É óbvio que temos que ter isso, né? Mas como é que se faz isso de uma forma efetiva? Automatizando, tá? Automatizando. Utilizando uma ferramenta, como, por exemplo, a que nós fornecemos, onde ela integra com a fonte de dados, ou seja, com o teu RH, e aí a realidade se apresenta quando muitas vezes são vários RHs, a empresa, um grupo de empresa possui vários RHs, com pessoas com situações diferentes, por exemplo, um hospital possui o médico, possui o enfermeiro, possui o aluno, possui o paciente. Uma universidade, ela tem o professor, o aluno, o funcionário, muitas vezes a mesma pessoa com vários papéis, vindo de fontes de dados diferentes. Então, tudo isso deve ser tratado e deu para entender já que, se não for automatizado, você gera um pesadelo que manualmente torna inviável uma admissão rápida e precisa, que envolva entender quem é essa pessoa, quais são seus atributos, aplicar uma regra e conceder o direito automaticamente em um grupo de sistemas, seja local, seja o seu ERP, seja a sua nuvem. Essa pessoa, em algum momento durante a vida, ela vai sofrer modificação. Ela vai ter uma troca de cargo, uma troca de departamento, algum dado cadastral vai ser alterado.
isso também é necessário que seja automatizado e venha refletir nos sistemas. Também registrando o quê? Criando logs de auditoria para que o auditor tenha efetivamente materialidade no que ele está encontrando, ou seja, a pessoa teve seus dados alterados a partir do RH por um motivo real, a trilha de auditoria identifica quando, como, autorizações se necessárias e também evidencia a execução, seja ela automatizada por um conector, que é o ideal, ou eventualmente semi-automatizada com a abertura de um chamado. E, por fim, a pessoa deixa a empresa ou o terceiro deixa o contrato e também é necessário que você faça o bloqueio e, eventualmente, a retirada desses dados da pessoa ou mantido por um determinado período. Então, se você é uma instituição financeira, o Bacen exige, por normativa, pelo menos 5 anos. Se você não é uma instituição financeira, vamos verificar qual é a necessidade de guardar esses dados. Você tem que poder automaticamente despersonalizá-los aonde possível para evitar um passivo de LGPD. Então, automatizar a criação, a revogação e as alterações simplesmente faz com que isso seja viável, tá, em larga escala, porque manualmente se torna cada vez menos possível, né? Ele também, automatizando, você consegue ver os chamados pontos cegos de auditoria, um típico terceiros, né? Porque o terceiro ele não está no RH, ele não é um contratado, um vínculo formal com ele, muitas vezes é mantido lá pela área executora, não necessariamente com visibilidade pela empresa. Então você pode barrar isso e ao mesmo tempo oferecer uma ferramenta que garante uma automatização e ganho de escala e redução de custo, que é cadastra-se o terceiro em um módulo de contratos automatizado, com data de validade, com um responsável que pode tomar decisões e com regras flexíveis, porém bem definidas. Quando o terceiro recebe direitos, perde direitos e tem esses direitos revisados. E, com certeza, a garantia da revogação dos direitos no fim da vigência ou do contrato ou a qualquer momento, quando o gestor apertar um botão, e é literalmente apertar um botão, e esse botão faz com que o sistema de IAM execute o bloqueio dos direitos dessa pessoa, ou seja, dá uma ferramenta prática, né, do dia a dia. Revisão de acessos. Quem já fez revisão de acesso baseado em planilha e documentação de sistemas com centenas de usuários sabe que a palavra que eu vou usar é impraticável. Tá? E cada vez mais os auditores não aceitam de bom grado uma planilha de uma revisão de acesso, porque se sabe que existem à disposição ferramentas que automatizam o processo, ou seja, a ferramenta identifica o motivo da revisão ou de uma campanha que foi preparada, ela avisa os revisores por e-mail, ela guarda as evidências da revisão, ela guarda a informação do status da revisão para que os responsáveis pela campanha possam atuar. Por exemplo, um gestor está de férias, ele pode redirecionar para outro gestor, o outro gestor recebe um aviso por e-mail informando por que ele foi convidado e mais detalhes sobre a revisão. Enfim, você facilita, torna mais fácil e mais amigável a tarefa de revisão de acesso por parte do gestor. E, ao mesmo tempo, guarda evidências materiais da auditoria da revisão, que é tudo que uma revisão manual não consegue fazer, né? Planilha, avisos manuais, controles, muitas vezes, de registro no papel, né? E, claro, voltando a isso, né, trilhas de auditoria, né? A capacidade, no momento que você tem um sistema, você pode extrair as principais informações para um ambiente gráfico. No nosso caso, é chamado Horácios Intel, que permite que você defina KPIs, né, indicadores. Esses indicadores são extraídos da base do sistema de IAM e apresentados. Então, você pode ter indicadores de risco, indicadores de tarefas de concessão, revogação, indicadores observando gestores sem usuários terceiros sem contrato, gestor afastado, níveis
de perfil com segregação de função, pessoas com perfis de maior risco e ambiente gráfico, né? Que permita que o gestor bote o olho, identifique uma tendência ou um possível risco e aí sim desce e faz a palavra americana que os auditores gostam é drill down, né? Mas é detalhar usando os relatórios, porque você tem a garantia da rastreabilidade. Isso é o que uma ferramenta traz, né? Ela traz a rastreabilidade que via documentação em papel efetivamente beira o impraticável, né? Segregação de função, que é outro pilar que comentamos, né? Na vida real, em um ambiente onde você tem um ERP, lembrando dos meus tempos de auditor ou depois de consultor, você encontra a situação onde a empresa possui literalmente centenas, se não milhares de transações. E as transações estão muitas vezes distribuídas em papéis ou roles ou grupos, depende do sistema ERP que você usa, né? Quem ouviu roles e transações é normalmente quem trabalha com SAP, grupos, transações, eventualmente o pessoal TOTOS ou Oracle, né? Mas enfim, no fundo são transações que permitem que a pessoa, quando a detém, execute uma atividade. E às vezes era muito difícil você, olhando o perfil, saber se você tinha ou não um risco. Isso só é conseguido quando você vai a nível de transação. Bom, montar uma planilha e colocar nessa planilha as transações que devem ser segregadas entre si. Tipo, na planilha você vai registrar que a transação inclui fornecedor, deve ser um conflito com a prova pagamento, porque senão a pessoa pode incluir o fornecedor e autorizar o pagamento. Qualquer diretor financeiro vai dizer para vocês que isso é um controle que ele gostaria de ter, né? Agora, você vai fazer isso manualmente, ou seja, cada vez que alguém for aprovar um acesso, ele vai abrir uma planilha Excel e vai verificar se existem segregações entre transações. Eu estou mostrando uma, mas você pode ter dezenas, talvez centenas em um ambiente como SAP, TOTOS ou Oracle. Bom, acho que já deu a ideia, né? Na mão é muito difícil, beira o impossível. O que o sistema de gestão de identidade permite? Permite exatamente isso, que você registre uma matriz identificando quais transações devem ser segregadas entre si. Então, no momento que alguém solicita um acesso que possui transações conflitantes, isso é automaticamente bloqueado, o sistema solicita a intervenção do gestor de risco, gestor de compliance, gestor de segregação, enfim, o nome que a empresa define. O importante é que essa pessoa vai receber a informação de que, olha, o João já possui um perfil financeiro que lhe dá o direito de incluir um pagamento, incluir um fornecedor. E ele pediu, e naquele momento de bobeira, o gestor da empresa aprovou que ele vai receber o perfil que permite aprovar um pagamento. Opa, aí o Horácio parou isso, exige essa aprovação adicional e, claro, guarda isso tudo como evidência para você apresentar para o auditor de que você fez aquilo que a boa prática recomenda. Você montou uma matriz, quando essa matriz é ferida, automaticamente uma pessoa responsável recebe a informação para tomar a decisão, porque eventualmente essa pessoa trabalha lá na filial de Cacimbinhas, né, sozinha, né, não sei se existe uma cidade de Cacimbinhas, né, mas Cacimbinhas dá a ideia de um lugar distante, né? Então lá naquele local distante é só ele na filial. Bom, é necessário que ele inclua e aprove, mas também é necessário que o IAM registre a razão disso e que seja disponível um relatório para que o auditor possa extrair esse relatório e vai identificar que o João, lá de Cacimbinhas, possui efetivamente as transações segregadas, porque isso foi aprovado pelo gestor e pelo gestor de segregação e de risco. Bom, tudo isso, né, garante que você tenha uma evolução, aquilo que foi nosso tema, né, da auditoria para o controle. Então, a auditoria nos disse, né, que é necessário ter agilidade para reduzir o tempo de semanas para horas. É necessário ficar de olho nas contas órfãs, porque um bandido cria um usuário no seu sistema, se você não sabe que ele está lá, é uma bomba esperando estourar, né? Revisão de acesso, como o Eduardo bem comentou, e isso tudo na medida em que você possui um sistema
e ele lhe permite gerar relatórios e evidências a cada momento, porque as informações estão lá, estão disponíveis, desaparece aquele, vou usar uma palavra aqui, aquele barata voa, né? Quando chega o auditor, sai gente para cada lado buscando e-mail, buscando planilha, e vamos entre nós aqui, do tempo do auditor, mais de uma vez recebi planilha que se eu tocasse molhava a mão de tinta, né? Foi impressa ali atrás do biombo. Né? E auditor também não é bobo, tá? Ele começa a notar que você não tem realmente mecanismos. Então, a redução de tempo, de risco, melhoria na experiência do usuário para executar as tarefas e relatórios em tempo real para o auditor realmente encontrar as evidências necessárias. Né? Então, a gente consegue, resumindo, né, toda a arquitetura, o sistema integra com RH e com terceiros via contratos, tem as workflows já pré-definidas e perfeitamente auditáveis, controles de rollback, matriz SOD e capacidade de você montar processos via low code quando necessários para atender alguma especificidade da tua empresa ou do tipo de auditoria, atendendo os sistemas-alvo de mercado e os legados, né, que muitas vezes são desenvolvidos internamente. Fim daqueles apontamentos, e aí alguns casos que eu gostaria de mostrar, o Estadão, uma empresa auditada de mídia de extremo respeito e credibilidade, teve seu provisionamento reduzido de dias, literalmente para horas, e zerando a conformidade de auditorias. Então, a automatização faz isso. Ela permite que você execute a atividade com menos tempo, com recursos mais econômicos, né, na medida que é entregue muito mais rapidamente. Outros exemplos, como o da Mills, que reduziu o tempo de resposta à auditoria em 80%, porque, como eu disse, as informações estão lá, não existe mais a coleta de auditoria. Você basicamente extrai os relatórios que você, em tempo de implantação ou durante a melhoria contínua, já adequa os relatórios exatamente às suas necessidades de auditoria. Smart Fit, espalhada pela América Latina, redução do tempo, por exemplo, de provisionamento e de reset de senha, ou seja, já não é tanto auditoria, já é efetivamente operação, tá? Ganho de produtividade e de operação. Então, é isso que a automatização nos traz. Gartner Global e outras consultorias globais informam isso, a identidade é o novo perímetro, e a junção da capacidade da Protiviti de identificar os processos, montá-los, e a eTrust, quando colabora com a ferramenta que automatiza esse processo, é o que nos traz a garantia de que podemos efetivamente ajudar os nossos clientes nesse processo, que é, resumindo, né, automatizando o JML, eliminando o erro humano, contas órfãs, terceiros, as revisões contínuas, né, acabando com... A palavra é essa, tá? Como eu falei, eu já fui auditor, tá? Então, quem já passou por auditoria de grandes empresas, com número grande de sistemas, com número grande de perfis, e auditoria via planilha ou manual, pode usar outras palavras, tá? Mas na cabeça vem caos. Né? E, claro, manter o SOD de forma que você possa ser efetivamente preventivo, tá? E ter a melhoria contínua, porque à medida que você identifica novos riscos, você faz o quê? Incrementa a planilha. E no momento que você incrementa a planilha e isso está automatizado em um sistema, você imediatamente consegue extrair relatório daquelas pessoas que estão, por alguma razão histórica, em segregação de função. E pelo próprio sistema de AM, você gera o quê? Uma revisão de acesso, que vai garantir que os gestores ou os responsáveis revisarão aqueles direitos que eventualmente estão em SOD e vão formalizar ou a revogação ou a manutenção desses direitos. E tudo isso, né, como já vimos, claramente evidenciado nos logs de auditoria disponíveis. Então, esse era o modelo, por isso nós estávamos ansiosos, né, por participar dessa conversa e apresentar um pouco para vocês. Deixa eu parar aqui, cancelar aqui minha. Apresentar para vocês essa visão que a Protiviti nos traz de identificar a dor de cliente, de olhar o risco sistêmico, olhar o risco de exposição
regulatória, né? Tem gente que pode ser preso e tomar multa altíssima se não fizer isso. Só que isso gerado na forma de conhecimento em papel e relatório não é eficaz. A eficácia vem quando você automatiza o processo e garante a execução tempestiva, coloca lá no nível 4 do COBIT, né? Nível 4, onde o processo existe, é documentado e é automatizado, né? E, claro, gerando evidências para a auditoria. Então, é isso, Eduardo. Muito obrigado por ter contribuído, por ter criado essa base pilar, né? Eu acho que era o Einstein que dizia, quando ele fez a teoria dele, não, eu me apoiei no ombro de gigantes, né? Então, quando a Protiviti monta essa estrutura, efetivamente fica muito mais fácil o nosso trabalho, que é basicamente implantar, materializar, né, na automação aquilo que já foi feito. Então, acho que é isso, né? Vamos ver se a Alessandra agora retorna, temos algumas perguntas, alguns pontos, que a gente possa continuar o bate-bola. Temos uma pergunta, vou ler aqui. Qual seria o motivo de automatizar esses processos? Pensando que o que eu tenho ali na planilha ele já funciona muito bem. Então, por que que eu me arriscaria a automatizar os processos? Deixa eu começar, depois eu peço para o Eduardo completar, tá, Eduardo? Porque essa aqui eu tenho uma boa. O do Rio Grande do Sul, eu não estou no Rio Grande do Sul, estou no Rio hoje, mas a filha e o cachorro moram no Rio Grande do Sul. Né? Tem uma trilha de lombo de mula que sai do Rio Grande do Sul e vem até Sorocaba. Isso era usado no século XVIII, XIX, para transportar mercadorias. Vinha a charque do Rio Grande do Sul e descia produto manufaturado do Rio de Janeiro e de São Paulo e abastecendo os estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lombo de mula. Né? Bom, se para transportar hoje em dia produtos que nós usamos no Rio Grande do Sul e São Paulo em lombo de mula, seria extremamente caro e provavelmente muitos dos produtos seria impraticável. Né? Então, você tem um processo muito bom que funciona, que seria o manual, no momento que a empresa precisa se tornar competitiva, pode se demonstrar muito caro ou impraticável. Como o nosso amigo que tem lombo de mula, mas vai competir com uma outra empresa que tem o multimodal. Ela tem caminhão, ela tem trem, ela tem container, tem avião e tem navio. Né? Então a automatização traz isso, tá? É o carregar pedra nas costas ou carregar pedra usando um caminhão. Vai ser mais fácil, mais rápido, mais barato, mais confortável e, em última instância, você vai ser competitivo. Tá? Como dizia aquela piada, eu não preciso correr mais do que o leão, né? Eu tenho que correr mais do que o sujeito que está do meu lado. Né? E no mundo atual, automatizar processos críticos que você é obrigado a fazer, ou por auditoria, ou por segurança, o caminho de ser competitivo é automatizá-los para que você faça com menor custo, com menor desgaste, com menor atrito. Isso aí. Eduardo. Perfeito, Mauro. Eu só ia... Acho que não preciso nem complementar, tá completíssima a resposta, mas o que me chamou a atenção na pergunta foi, funciona tão bem? Não funciona tão bem. Funciona. Mas o tão bem, talvez sem a automatização, não é tão bem assim. Isso aí. A mercadoria sai do Rio Grande do Sul e São Paulo e chega em lombo de mula. Mas às vezes chega molhado, chega quebrado, às vezes chega em pedaço, né? Eu me sentiria mais seguro de mandar uma encomenda por avião ou caminhão do que por lombo de mula, né? Sem dizer, longe de mim dizer que lombo de mula não funciona, né? Mas talvez a pessoa que carrega em lombo de mula ache que funciona. A questão é quando ele descobrir que existem outros meios ou quando ele descobrir que saiu do mercado porque o competidor dele usava caminhão, né? Então, é isso. Perfeito. A próxima. Obrigado a todos. Até a próxima.